Bem-vindos à nossa aula 5 de BioC, né? Vamos lá, o assunto de hoje é a primeira parte de algo bem mais complexo assim em ecologia, que são os ciclos biogeoquímicos. Tá, o que é um ciclo biogeoquímico em si? Ele vai se tratar da ciclagem de nutrientes, né? No caso, ciclagem de elementos químicos que compõem tanto a matéria viva quanto a matéria não viva, o meio abiótico. No caso, são elementos que são bem presentes na composição de vários seres vivos, né? Principalmente os mais conhecidos que a gente vai abordar aqui nessa aula, nessas duas aulas, que na aula que vem a gente tem a continuação. Então, os seres vivos são compostos desses 6 elementos mais... Eles são os mais presentes, né, em todos os seres vivos. A gente chama de CHOPs. Né? O que são CHOPs? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Esses 4 primeiros são os principais, né? Mas você não tem um ser vivo sem também fósforo e enxofre. O que a gente vai falar aqui nessas duas aulas, a gente vai falar dos 4 principais, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E como eles ciclam, né? De como eles estão presentes num ser vivo e vão para o meio abiótico, meio ambiente, como esse carbono, esse elemento volta para um ser vivo, né? Mas antes tem vários outros elementos, são milhares de elementos que estão presentes nos seres vivos, às vezes em quantidades minúsculas, mas que são essenciais para certos processos metabólicos, etc e tal, composição. E aqui a gente tem, por exemplo, os íons, né? Os íons, por exemplo, um cálcio, um potássio, um cloreto, um fosfato. Quando um elemento participa de um íon, às vezes é mais fácil dele... Ele tem outras vias de entrada. Quando você vai lá, você está com sede, sei lá, no parque, aonde? Você decide comprar uma água mineral. Aquela água mineral, o que é? Mineral. Ela contém diversos elementos, né? Porque ela vem tipo de... Como é que é o nome daquilo? Que joga água? Nascentes, às vezes de lagos. Então ela é uma água pura da natureza que está cheia de íons dissolvidos, né? Íons são essas estruturas químicas e eles, aqui no caso, eu estou ilustrando uma cadeia alimentar aquática, mas até uma situação terrestre acontece, você está absorvendo esses íons, né? Você além da alimentação, que também é um jeito de você obter esses íons, através da água, né? Através de alguns animais pelo próprio ambiente, que eles absorvem. Então você está tomando sua água lá com... sei lá o que tem na água, magnésio, cálcio. Está tomando e você está lá ingerindo um íon para estar presente no seu processo metabólico, na sua composição, né? E no alimento também, ele está presente, por exemplo, leite tem muito cálcio. Então, está... Ciclo do carbono. Carbono né? Não sei se vocês já viram em química orgânica, é o elemento orgânico em si, né? Realmente todas as moléculas orgânicas têm carbono na sua composição. Nós somos seres orgânicos, seres vivos são orgânicos, né? E então, o carbono está presente em todos os seres vivos, assim como está presente no meio ambiente. Seja dissolvido no ar, seja em
dissolvido na água, às vezes como carbonato, às vezes na terra como minerais, rochas. Esqueci uma rocha que tem carbono, não lembro. Então, ele tá lá no meio, né, tranquilão, mas ele precisa entrar, né, no sistema biótico para fazer parte de alguma estrutura, uma energia, alguma coisa aí. E como que ele faz? A principal entrada do carbono num sistema abiótico é através dos nossos queridos, magníficos, verdes, nem sempre, produtores. Através do clássico processo de fotossíntese. Fotossíntese, né, o que é? É através... Fotossíntese em si é a absorção do gás carbônico atmosférico, né, o CO2, o dióxido de carbono dissolvido no ar, em combinação com a água, processos, que eu vou explicar na aula de fotossíntese mais pra frente. Você tem a origem de glicose e gás oxigênio, né? Então, vamos lá. Você tem CO2, dióxido de carbono, em combinação com moléculas de água. Através de reações, você tem a formação de glicose, né? C6H12O6, com liberação de oxigênio e mais água. Esse carbono ambiente, que ele entra através, por exemplo, das plantas, através de estruturas chamadas estômatos, que eu também vou explicar mais pra frente. Assim as plantas respiram, né, absorvem CO2, colocam eles na sua célula, no seu metabolismo, participam, né, esse carbono participa da fotossíntese, gerando a glicose em si. A glicose, né, é um açúcar, mas ela nem sempre permanece como açúcar, tipo, eternamente. Ela tem diversos caminhos que ela pode se transformar e assim ela está presente em várias coisas. Por exemplo, óleos e gorduras. Óleos e gorduras são moléculas orgânicas, então elas têm carbono na sua composição. Carboidratos complexos. A glicose, ela se transforma em carboidratos de estrutura, por exemplo, a celulose da parede celular, né, das plantas, ela é um polímero, né, um conjunto de vários tem glicose no meio, tem carbono no meio na celulose, assim como estrutura, por exemplo, a quitina, que é um outro carboidrato que vai estar presente na parede celular de fungos e em estruturas de insetos e moluscos, ela também é um carboidrato. O amido, que é um carboidrato de reserva, né, que ele garante energia, glicogênio, entre outros carboidratos assim. Aminoácidos, estrutura lá de um DNA. Eita, errei. Bioquímica não é meu forte, gente. Aminoácidos compõem proteínas, agora tá certo, né? Aminoácidos, né, são estruturas também, contêm carbono. E aqui sim, ácidos nucleicos, que compõem o DNA e o RNA, também contêm carbono, porque são ácidos orgânicos. E como esse carbono volta para o meio ambiente, né? Porque se só absorvesse, não seria um ciclo, não teria carbono no meio ambiente se a gente só absorvesse. Tá. Como que ele volta? Através de 4 principais processos, né, naturalmente, que é a respiração celular, um deles, que é o próprio ato da gente soltar o ar. É o quê? Processos diversos, metabolismos, né, na sua célula, etc, em que a célula vai utilizar aquele açúcar guardado, né, a glicose, em combinação com o oxigênio, faz um treco lá, gera gás carbônico e gera água.
Esse gás carbônico sai no sangue e tal, vai para o pulmão, blá, 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 né, no caso de animais, e bom, a gente solta o gás carbônico. Mas qualquer animal vai soltar gás carbônico. Até os animais aquáticos, eles absorvem o oxigênio da água e liberam gás carbônico. Plantas também liberam gás carbônico. Plantas respiram também, então elas, além de absorverem o gás carbônico do meio ambiente, elas também liberam um pouco durante a respiração. A fermentação é um processo que utiliza glicose ou outros carboidratos, e ela acontece principalmente em micro-organismos, também devolve gás carbônico por meio. Por exemplo, o fermento de pão, né? Você é um micro-organismo que está lá. E por que o pão cresce? Porque a levedura, né? O levedo está fazendo gás carbônico, que faz inchar aquelas bolhas de ar e fica macio, gostoso. Eita, acelerou. Tá, combustão. Combustão é o ato de o bagulho pegar fogo. A matéria orgânica pega fogo. O fogo acontece naturalmente, não é só por causa humana que ele acontece. Você tem incêndios naturais e daí você tem queima, né, de matéria viva, né, de plantas, de animais, etc. E decomposição, né, bactérias, fungos também liberam assim o carbono, seja na forma de gás carbônico, seja na forma de metano, que é um gás, né, principalmente metano, né, às vezes tipo tem algum animal em decomposição, sei lá, e daí tem um cheiro forte, aquilo é metano. Por exemplo, uma flatulência, um pum, né, libera metano também, devido a reações químicas no intestino. Tudo isso, né, ou CO2 atmosférico, ou no caso metano, enfim. O que a gente espera do ciclo do carbono é que naturalmente ele tinha um equilíbrio. Pra que tinha, né? Vamos explicar depois. O equilíbrio seria tudo que as plantas, né, os produtores, plantas, algas, absorvem é o tanto que é devolvido pro meio. Então, tipo, a concentração de carbono fica tipo igual, nunca mais, nunca menos, entre os dois ambientes. Todavia, se houve, né, uso de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis não só derivados de petróleo, mas também gás natural, né, que são resultado de uma decomposição de matéria orgânica há milhões de anos e tipo soterrado por pedra, né, por rocha. Então, tipo, ou no fundo do oceano, ou no fundo tipo da própria terra, né, em si. Que ele é decomposição de matéria orgânica, por exemplo, micro-organismos, plantas, animais, de milhões de anos atrás, que estão lá em uma determinada pressão, uma determinada temperatura, e estão sofrendo processos para ficar tipo naquele estado, né? Gasoso como gás natural, líquido como petróleo e sólido como carvão mineral. Acontece que quando se tem uso dos combustíveis fósseis, você está inserindo, né, um carbono que há muito tempo não participa do ciclo. Então ele está ausente nesse ciclo. Então você está adicionando carbono numa taxa que os produtores não conseguem absorver. Então fica muito carbono no meio, né, carbono no ambiente, e menos carbono em relação com os seres vivos. Então, assim, é um caso complicado, mas ele já está aí faz tempo, tem usos há muito tempo, e eu falo o melhor deles na aula de desequilíbrios ambientais, que é daqui 2 semanas, tá? Outro ciclo que a gente vai falar é o ciclo do oxigênio. É um ciclo simples porque ele, assim, ele é essencial para muitos seres vivos, né? Os seres vivos
aeróbicos, os que precisam de oxigênio para respirar, que é a grande maioria dos seres vivos atualmente. E tá, mas como que acontece o ciclo em si? É bem simples. O oxigênio é absorvido pro meio, né, pro meio biótico, para os seres vivos, através da respiração. Você respira, você está adquirindo o O2 dissolvido no ar. Esse é o principal meio. Às vezes, na alimentação você adquire oxigênio, só que esse oxigênio ele vai ser mais estrutural, ele não vai estar participando da respiração celular, como a gente disse antes. Né? A respiração celular ela só vai acontecer graças a esse O2 que a gente respira. E como que ele se devolve para o meio? O O2, né, em si, o gás oxigênio, oxigênio, na moléculazinha lá, ele é devolvido para o meio através da fotossíntese, né, lá que a gente explicou no começo, fotossíntese, né, gás carbônico, água, glicose e gás oxigênio, que é liberado pelas plantas e pelas algas aí nos ambientes aquáticos. Planta respira, né? A planta ela não só ela libera o gás carbônico, não, ela libera o oxigênio, né? Absorve o gás carbônico, mas ela também faz respiração celular, ela também precisa de produzir glicose, porque a glicose ela é produzida na respiração. Não. Ela quebra a glicose, o que não adiantava ela só produzir glicose e ficar guardada lá, né? Então ela quebra a glicose para obter energia através da respiração celular e assim gasta oxigênio e produz gás carbônico, né? Seres eficientes, digamos. O oxigênio, bioquimicamente, ele trabalha como aceptor final na cadeia de elétrons da respiração. Tá, o que isso quer dizer? Basicamente, o oxigênio ele vai regular o pH da mitocôndria, né, da célula, porque, né, pH é aquela coisa de ácido neutro e básico, e o oxigênio ele se liga a íons de hidrogênio que garantem a acidez, que dão acidez à mitocôndria, né? O oxigênio se liga a aquele hidrogênio e forma água. Assim ele reduz o pH da mitocôndria e não deixa ela super ácida, super danosa, né? Mas também o oxigênio ele produz radicais livres, né? Você já ouviu falar disso? Radicais livres, radicais livres, o que são? Tem alimentos que curam radicais livres, não sei o que. Radicais livres são moléculas de oxigênio que são reativas, elas são super doidas assim. E elas se agem com muita coisa dentro da célula e acaba que elas estão meio que responsáveis pelo envelhecimento, né, da célula e em conjunto com os ser vivo em si, né, o organismo. Alguns organismos conseguem reparar esses radicais livres, outros não. Alguns envelhecem, outros não. É a mágica da vida. Perfeito, né? Tá, vamos já para um exercício aqui rapidinho. PUC-Rio. Cientistas brasileiros e ingleses publicaram recentemente os resultados de uma pesquisa que mostra que a perda de carbono na Amazônia brasileira é de 40% maior do que se sabia. De acordo com essa pesquisa, a perda de carbono não se restringe apenas ao desmatamento da Amazônia, mas também ao corte seletivo, aos efeitos de borda e à queima de vegetação de subbosque. Com relação ao ciclo do carbono e ao papel desempenhado pelas florestas nesse processo, considere as afirmações abaixo. 1. As florestas armazenam carbono na forma de açúcar. 2. Todo o carbono da terra está armazenado nos organismos fotossintetizantes. 3. Florestas tropicais apresentam uma das principais áreas de fixação de carbono. 4. O gás carbônico é lançado no ambiente pela decomposição e de combustão e é retirado pela respiração e fotossíntese. Tá, vamos lá. 1. Florestas armazenam carbono na forma de açúcar. Depende, assim. Se você pensar só na estrutura florestal, né, só
nas árvores, nas plantas, você vai ter carbono na forma de açúcar, mas você vai também ver na forma de ácidos nucleicos, na forma de gorduras, de óleos, né? Então assim, ela é meio duvidosa. 2. Todo o carbono da Terra está armazenado nos organismos fotossintetizantes. Não. O carbono está tanto no meio ambiente como nos seres vivos. Nos seres vivos, ou ele está ou nos organismos fotossintetizantes, ou nos animais, nos fungos, micro-organismos, bactérias, blá 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 blá. 3. Florestas tropicais representam uma das principais áreas de fixação de carbono. Aí sim, porque o que é a fixação de carbono? É justamente essa absorção, né, do gás carbônico da atmosfera nos seres vivos. Isso é a fixar o carbono na matéria orgânica. Então, prender o carbono atmosférico em moléculas orgânicas. Então, sim, que florestas, que nem eu disse na aula de sucessão, florestas elas têm uma alta produtividade primária bruta. Então, elas fazem muita fotossíntese em si. Então, elas fixam muito carbono. 4. O gás carbônico é lançado no ambiente pela decomposição e combustão e é retirado pela respiração e fotossíntese. Errado, né? Porque a respiração, ela libera o gás carbônico. Quem absorve mesmo é só a fotossíntese em si. Então, tá errado. 4, 2... A 1 tá mais ou menos, né? A gente... Porque, no caso, eu consideraria só a 3 como correta. Mas a 1 também parece estar correta. E a resposta é 1 e 3, né? Então, essa coisa de armazenar em açúcar. Nem sempre é um açúcar, né? Claro que árvores, uma árvore, uma planta, ela vai transformar esse açúcar, principalmente celulose, para constituir a parede celular, mas também vai estar presente no amido, em óleos, em gorduras, na madeira, né? Então fica aí essa questão. O FAC Federal do Acre. Através da reciclagem da matéria, os seres vivos estão em permanentes trocas com o ambiente. Nesse sentido, a morte de um organismo permite que a matéria orgânica que compõe o seu corpo seja degradada e os elementos químicos que constituem retornem ao ambiente. No que se refere às taxas de carbono e oxigênio, marca a alternativa contém os dois processos responsáveis pela manutenção dessas taxas na atmosfera. Tá. O que os principais, né, processos que mantêm as taxas de carbono e de oxigênio. Fotossíntese e respiração, fotossíntese e fecundação, respiração e calor, respiração e ciclo de Krebs, respiração e digestão. Gente. Né? Fotossíntese e respiração. Tá. Esse assunto de ciclos biogeoquímicos, ele é muito presente no Enem, né? No Enem, vários vestibulares gostam de cobrar eles, principalmente o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, que eles são mais complexos e eles estão, tipo, assim, eles, né, é complexo, o povo gosta de cobrar. Então, assim, próxima aula, ciclo do nitrogênio, ciclo da água e acabou. Só que o ciclo do nitrogênio é um pouco mais complexo de todos. É isso. Tchau. Se cuidem. Façam que nem eu. Façam cagada no cabelo. Né? Metam a tesoura. Pelo menos não descolorir. Ainda.